Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos do curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica da Serra de Jesus, do módulo 3. Hoje nós estamos na 25ª aula do ano 2023 e o tema de hoje nós vamos falar da Vida Espírita 1. Na parte A iremos falar da escolha das provas, relações de além-túmulo, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. E na parte B, vamos falar sobre reconciliar-se com os seus adversários. Para que a gente possa captar toda essa energia, esse conhecimento que nós pretendemos traçar na noite de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. Mais uma vez estamos aqui, Pai amado, reunidos para darmos continuidade ao nosso aprendizado. Nós vos agradecemos por mais esse dia na costa terrestre. Agradecemos ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos mentores desse trabalho, porque, com certeza, sem eles seria muito mais difícil de darmos continuidade aos nossos estudos e ao nosso melhoramento. Que possamos, quando terminarmos essa aula de hoje, sairmos daqui com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de reflexão na melhora do nosso ser espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Nós tivemos uma aula muito bonita, né, da nossa querida Simone na semana passada, e eu agradeço muito, uma gratidão enorme a ela, e em nome dela, todos os outros colaboradores deste curso da Serra de Jesus, né? Então, de parabéns. Pessoal, show de bola. Eu espero estar à altura para continuar estudando e aprendendo com vocês. Mas vamos lá. Na parte A hoje nós vamos falar sobre a escolha das provas. E é um tema bastante comprido essa parte A que nós temos. Nós temos aí as questões das 258 a 273 falando de escolha das provas. Depois nós temos da 274 a 290 falando das relações de além-túmulo. E da 291 a 303 falando das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Então a parte é bastante informação, né? Vamos tentar passar o máximo possível. Com certeza vai faltar muita coisa, e eu peço aos senhores que leiam essas questões no Livro dos Espíritos, e dúvidas que ficarem, nos procurem, deixem no chat, deixem no Google Sala de Aula, que nós vamos, na medida do possível, responder a todos, ok? Então vamos lá, vamos começar falando sobre essa escolha das provas, né? O que vem a ser a escolha das provas, né? Nós sabemos que a escolha das provas era essencial para a evolução espiritual, porque promove o aprendizado, crescimento, correção dos erros do passado. Isso já está no nosso livro, né? Reflete a crença na justiça divina, no livre-arbítrio, na oportunidade contínua da primeira moral. Então ele é algo que traz assim, ela é sustentada e traz muitas informações para nós, sustentada por vários pontos. O primeiro dele é o aprendizado e progresso, né? As provas, elas, quanto mais desafiantes elas forem, mais a oportunidade de crescimento espiritual nós teremos. Ela também é ali sustentada pelo livre-arbítrio, porque se Deus nos deu o livre-arbítrio, nós podemos escolher aquilo que nós achamos que temos condições e necessidade de passar. Vai estar sustentada pela autocorreção, porque a escolha das provas permite a nós corrigir os erros do passado, espiar as faltas que tivemos, desenvolver as nossas virtudes. Ela é a justiça divina, né? Porque sem a escolha das provas, como ficaria, né, a justiça divina? Porque a prova tem aquela coisa, né? Eu fiz algo, depois eu vou ter que arcar com as consequências. Ela também tem ali toda estruturada para o desenvolvimento das nossas virtudes,
a meritocracia espiritual, porque quanto mais nós enfrentamos provas difíceis e superamos ela, gera mérito espiritual para nós. Nós vamos nos tornando espíritos melhores. Isso não vai, logicamente, trazer para o espírito que já está num grau um pouco mais elevado orgulho, nada disso, mas vai trazer uma meritocracia espiritual. Olha que palavra difícil. Hoje eu estou tropeçando nas palavras. Desculpem, tá, gente? E também a compreensão das verdades eternas. Né? A escolha das provas ela é baseada numa perspectiva espiritual que permite decisões que nós tomamos informadas fora das limitações da matéria. Porque quando nós fazemos essas escolhas, nós não estamos aqui na matéria, nós fazemos no mundo espiritual. Tudo nós vamos falar sobre isso. Mas vamos lá. Chega um momento da nossa vida, né, que nós estamos assim. Chegamos numa encruzilhada, chegamos numa bifurcação como essa, nós temos que tomar decisões. E essas decisões, a gente tem que ter um foco nisso. Então, qual o melhor caminho para a minha evolução? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E quando nós estamos lá no estado errante, né, antes de a gente encarnar nessa vida corpórea, o espírito ele tem a condição ele tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida. Essa é uma pergunta que Kardec faz. Mas será que nós temos essa percepção, quando nós estamos lá no mundo espiritual, do que vai acontecer conosco na nossa vida? Aí Kardec fez essa pergunta e os espíritos disseram a ele o seguinte: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Olha que bonito, né? Então, se eu posso escolher a prova pela qual eu vou passar, então a gente imagina que a gente tem uma previsão do que vai acontecer na nossa vida. Mais ou menos, né? Mas o Kardec foi um pouco mais além e perguntou para os espíritos assim, se não era Deus que impunha as tribulações da vida como castigo. Será que Deus nos castiga? Deus, nós sabemos que é infinitamente bom e justo, então ele não vai castigar ninguém, não é verdade? Mas tem uma coisa que é certa também, que nada acontece sem a permissão dele. Né? Ele estabeleceu as leis que regem o universo, mas tudo que vai nos acontecer tem que ter a permissão de Deus. Aí, quando é dado ao espírito a liberdade de escolha, toda a responsabilidade dos atos, das consequências, não vai interferir em nada nessa lei divina que Deus colocou. Né? Essa lei que rege o universo. Porque nós vamos escolher de acordo com aquilo que nós achamos que temos condições de passar. Evidentemente que os engenheiros, né, lá como diz o seu melhor, os engenheiros siderais, eles vão lá intervir porque eles sabem melhor do que nós o que nós podemos suportar. Então Kardec diz o seguinte, né, que o ser humano, quando está no mundo espiritual, ele pede muita coisa, e quando ele encarna com provas ou expiações. Provas ou expiações. O que seria prova, o que seria expiação? Vamos tentar entender. Porque se nós estamos reencarnados no planeta de expiações e provas, a gente pode até pensar assim que seria correto dizer que escolhemos as provas e as expiações nos são impostas por Deus. Mas será? Vamos ver. Prova é toda e qualquer experiência que nos serve de desafio, de teste. Isto é prova. Expiação. A expiação diz respeito às experiências que temos que vivenciar para reparar algum erro ou atitude equivocada. Vamos tentar exemplificar isso aí. Quando nós somos jovens, né, dizemos assim, quero ser médico, engenheiro, etc. Nós criamos assim, algo para o nosso futuro. Aí, para chegar nesse objetivo, nós temos que nos empenhar nos estudos, e é comum a gente ser testado sobre o nosso aprendizado.
Aí estão as provas. Mas aí se nós queremos tudo isso daí, mas se a gente não estuda, vamos mal numa prova, é comum a gente ter uma nova chance, na verdade, que é aquela prova de recuperação, que geralmente ela tem o conteúdo maior do que aquilo que a gente teria num bimestre. A gente tem um conteúdo bem maior, que é para nos forçar a estudar. E aí a gente poderia dizer que isso é expiação. Isso é uma expiação. E quando nós achamos que já estamos em condições de prestar um vestibular para atingir o objetivo, nós vamos lá e encaramos uma prova de vestibular. Né? Nós escolhemos, quero participar do vestibular agora. Né? E, como Kardec colocou lá na pergunta, né, ou melhor, os espíritos colocaram na resposta da pergunta 258, nós escolhemos o gênero de provas que desejamos sofrer. E aí está o nosso livre-arbítrio. Então, se nós escolhemos a nossa formação na área de exatas, digamos, no nosso vestibular, nós podemos, exatas, humanos ou biológicos, nós não podemos escapar, se escolhermos a área de exatas, da matemática, da física. Se nós escolhermos a humanas, não vamos escapar do português, do inglês, da filosofia. Se for biologia, a área biológica, não vamos escapar da biologia, da química, da anatomia, botânica. Não tem como escapar disso. Então, podemos não saber o que nós iremos estudar, mas temos noção de onde elas estão. Porque a gente tem uma coisa que é certa, que toda expiação acaba sendo uma prova. Porque nós vamos expiar, vamos provar e vamos superar isso. Agora, nem toda prova é uma expiação. Certo? Então vamos em frente. Na questão 259, Kardec perguntou lá para os espíritos se, escolhendo uma natureza, um caminho, o espírito sabe a natureza, de qual natureza serão as vicissitudes que irá encontrar. Mas nós não sabemos que tipo específico nós iremos enfrentar. Então ele pergunta assim, se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Será que foram? Os espíritos foram categóricos. Todas não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. Então, aquela coisa, se nós escolhermos para na nossa formação área de exatas, nós vamos trabalhar com matemática, com física. Agora, se eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, vai ser uma prova muito difícil, né? Vai ser uma prova muito difícil. Então, eu teria que ter consciência disso. E porque a gente pensando nas escolhas que nós fizemos lá no Pátria Espiritual para reencarnarmos, se, por exemplo, se nós pedimos para nascer entre os malfeitores, por exemplo, né? Pessoas de má índole, nós sabíamos todos os deslizes que podia acontecer de nossa parte, convivendo com essas pessoas. Agora, o que nós vamos fazer vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa formação, de como nós vamos encarar essa vida. Então, por isso que é muito importante a gente fazer uma base sólida para as crianças, dar a formação espiritual, ou melhor, a formação evangélica, né, a formação trazendo os ensinos de Jesus para essa criança, para que quando ela chegar no momento de fazer as escolhas, ela poder exercer o seu livre-arbítrio e não ir por cabeça de A ou de B. É comum, essa foto eu já utilizei uma outra vez aqui. As escolhas das nossas provas muitas vezes começam quando nós escolhemos como será o nosso corpo, qual a veste carnal que nós vamos utilizar.
Muitas vezes nós pedimos uma veste carnal com problemas físicos, problemas mentais, tudo isso para a gente passar por uma determinada prova, por determinada expiação, né? Nós temos que entender que toda prova tem como propósito o nosso aprimoramento moral e elevação espiritual. Nós podemos aqui traçar algumas provas comuns dos dias atuais, que muitas vezes podemos até estar enfrentando, e sem conhecimento. Agora, com conhecimento, podemos sair vitoriosos desse processo, né? Porque é isso que a doutrina faz, ela nos descortina todo um cabedal de informações que nós temos que colocar em prática, né? Não basta a gente estudar, temos que colocar em prática aquilo que estudamos. Então, vamos tentar aqui falar de algumas provas. Prova da diversidade financeira. Imagine que você é uma pessoa, né, que tem problema com o dinheiro, mas você, com essa prova da diversidade, você vai poder desenvolver a capacidade de lidar com a escassez do material, desenvolver humildade, o desapego aos bens materiais. Olha aí, é uma prova da diversidade financeira. Todo mundo passa uma parte da vida, talvez a grande maioria, por essa diversidade. A prova da doença. Quantos de nós passamos por essa prova, né? Uma prova difícil, que a gente às vezes tem uma doença e como lidar com elas. Mas, trabalhando ela, nós vamos, ela vem para nos ensinar compaixão, a paciência, a aceitação das nossas limitações. Então é tudo questão de ensino mesmo. A prova da solidão, né? Passar períodos de solidão pode incentivar o desenvolvimento da autoconfiança, da autossuficiência, da conexão espiritual. Porque se nós muitas vezes não temos essa prova da solidão, nós ficamos, gostamos de alguém e ficamos dependentes, muito dependentes dessas pessoas, e a gente não tem autossuficiência. Então a gente acha que sem aquela pessoa eu não consigo viver. Nós esquecemos dessa conexão espiritual. Então é necessário também essa prova, né? A prova das relações interpessoais. Lidar com relacionamentos complexos, com conflitos familiares, amizades difíceis, promove a empatia, a compreensão, a resolução pacífica de conflitos, né? Isso são apenas algumas. A gente podia citar a prova de situações onde a gente é magoado, traído, que é para cultivar a prova do perdão, né? Saber perdoar, superar os ressentimentos, cultivar amor próximo. Aí nós podemos passar por situações que precisamos lidar com decisões difíceis, desenvolver responsabilidade, capacidade de orientar, de inspirar outros, que a gente podia chamar isso aí de quê? Prova da liderança. Muita gente não quer ser chefe por causa disso, não quer liderar nada, porque é uma prova, e muitas vezes é muito difícil. E quando a gente tem a riqueza excessiva, então, né, como é que a gente testa? Veio para testar o quê? A nossa capacidade de resistir às influências negativas, de nos mantermos fiéis aos princípios elevados. É a chamada prova da tentação. E por aí vai, muitas outras. E aí quando nós temos o conhecimento, fica mais fácil para nós. Mas como isso foi lá no início? Como é que nós estamos já num grau de elevação bastante elevado, mas no início, no começo lá, porque Deus criou todos simples e ignorantes. Nós viemos aqui galgando experiências, até chegarmos ao homem, e do homem estamos aqui galgando experiência. Como é que era lá no início dos primeiros homens? Vocês já imaginaram? Será que a gente teria prova, expiação? Kardec, então, fez essa pergunta para os espíritos. Como pode o espírito que, em sua origem, é simples e ignorante,
e sem experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Como é que pode? Hoje nós temos condições no mundo espiritual de fazermos as nossas escolhas porque nós sabemos o que é certo, o que é errado. Nós já podemos discernir sobre isso. Mas lá no começo, não. A gente nem sequer a gente tinha o livre-arbítrio completo ainda. Estava tudo sendo criado em nós. Então, o que os espíritos responderam para Kardec? Disseram o seguinte: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe um caminho que deve seguir, como faz com a criança desde o berço. Mas deixa pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. E então, ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. Eu costumo brincar que, desde a nossa criação até chegar o homem, nós tivemos a evolução, nós como espíritos, né? Princípio inteligente, nós viemos galgando automaticamente. Quando nós chegamos do homem, começamos a ter pensamento, a saber ter liberdade de escolher, começamos a desenvolver o nosso livre-arbítrio, começou a ficar mais difícil. E quanto mais nós sabemos, mais difícil se torna se nós não colocarmos em prática o nosso conhecimento. Só por isso que se torna difícil, porque senão ficaria fácil. E aí Kardec faz uma outra pergunta em cima disso. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre e exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Então, você lembra daquela pergunta que eu fiz lá? Se nós estamos encarnados num planeta de expiações e provas, seria correto dizer que escolhemos as provas, as expiações nos são impostas? Vamos ver o que os espíritos disseram. Kardec está perguntando. Como é que eles responderam aqui para o Kardec, né? Deus sabe esperar. Não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando esse, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso, e quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adensamento e, ao mesmo tempo, servir de expiação. Deus, ele não impõe a expiação, mas ele impõe uma nova existência, porque muitas vezes nós não queremos reencarnar. Queremos continuar no mundo espiritual. Por N motivos, nós não vamos conversar ainda nesta aula. Mas nós não queremos voltar para cá. E muitas vezes é necessário que tenhamos uma reencarnação compulsória para que a gente evolua, porque se nós vamos ficar lá, não vamos evoluir. Então, já respondeu? Será que respondeu? Será que as provas nós escolhemos e as expiações são impostas ainda? Vamos ver, né? O que orienta o espírito na escolha das provas? Essa pergunta deve responder. Ele escolhe as que podem servir de expiação, olha só, segundo a natureza das suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações, para tentar suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna, como eu falei lá nas tentações, e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego de que se podem dar pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar o contato com o vício. Isso tudo, gente, se nós estudarmos lá o Código Penal da Vida Futura, lá no Céu e Inferno, capítulo 7, nós vamos entender por que nós fazemos as escolhas para nos servir de expiação. Quando nós fazemos isso é porque nós estamos arrependidos de coisas que fizemos e queremos, então, expiar isso.
O arrependimento é o primeiro passo, né? Segundo lá o item 16 do Código Penal da Vida Futura. Ele é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas ele sozinho não basta, é preciso ainda expiação e reparação. Então, se eu venho no momento para expiar, ótimo, mas depois eu tenho que ir para reparar. Percebe que isso não é só expiação. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que expiar e tenho que reparar. São as 3 condições necessárias para apagar qualquer traço de falta que eu tenha cometido e as suas consequências. E quando é que isso, né, vai mudar, né? Será que eu tenho que estar desencarnado para proceder à escolha das provas? Ou eu posso fazer quando encarnado? Kardec também perguntou. Porque tudo isso que nós estamos falando, essa escolha, é quando nós estamos lá no mundo espiritual, com uma visão mais ampla daquilo que nós fizemos, com lembranças das nossas vidas pretéritas. Então fica fácil, mas e quando nós estamos encarnados? Será que nós podemos fazer escolhas? E eles responderam o seguinte para Kardec: o desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, muitas vezes vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material, porque há sempre momentos que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. O que eles quiseram dizer com isso? Que naquele momento que nós espíritos, estamos libertos da veste carnal, por momentos, no momento do sono, nós muitas vezes chegamos no mundo espiritual, chegamos lá com um propósito, porque nós já fizemos algo nesta vida, e nós já queremos começar a pagar nesta vida. Nós já queremos começar a expiar nesta vida, a passar pela prova nesta vida, porque se toda expiação é uma prova que eu quero passar, ainda nesta vida. É aquela coisa, comparando, podemos fazer uma comparação assim bem tosca, você compra um apartamento para pagar em 30 anos, aí você descobre que você pode ir lá na caixa, no banco, onde você financiou, e começar a pagar a parcela do mês e as últimas parcelas. E aí, aquilo que você ia pagar em 30 anos, você consegue pagar em 3, 4 anos, porque você vai amortizando. Então, essa nossa escolher essas provas durante a encarnação seria essa amortização. Nós iríamos amortizar esse débito que nós estamos criando quando fazemos alguma coisa errada. Mas é possível, né? Não, é lógico que não é uma coisa assim comum, mas possível é. Aí pode o espírito enganar-se quanto à eficácia e à prova que escolheu? Será que ele pode? Pode, né? Porque afinal de contas, ele às vezes acha que vai escolher algo e não tem força e acaba sucumbindo sobre aquilo. Também pode fazer uma escolha que nada lhe aproveite, ficar uma vida ociosa. Mas quando ele volta para o mundo dos espíritos, aí ele verifica que não ganhou nada, né? E pede outra vez para mudar aquilo ali, para recuperar o tempo perdido. Tem um caso, falando de provas, né, de escolhas, de eficácia. No livro A Vida Escreve, pelo Espírito Hilário, fotografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira, narra o caso de Saturnino Pereira. O capítulo tem o nome de O Merecimento. Conta que Saturnino Pereira, um trabalhador espírita, sempre cuidava das pessoas mais necessitadas, estava sempre pronto a ajudar um ou outro. Era uma pessoa muito benquista na sociedade, porque estava sempre trabalhando em prol da sociedade, em prol dos mais necessitados. E certa vez, trabalhando na empresa que ele trabalhava lá, um maquinário pegou o braço direito dele e machucou bastante, e ele foi socorrido,
e chegou no hospital, e o médico, depois de fazer todas as cirurgias que tinha que fazer, voltou e disse para ele e para a família, falou, olha, felizmente Saturnino perdeu apenas o polegar da mão direita. O braço está machucado, mas logo estará tudo sarado. Ele só ficou com a perda do dedo. Ele ficou muito triste com isso, perdeu um dedo. E as pessoas começaram a falar, as pessoas conheciam como Saturnino, uma pessoa tão boa, perdendo um dedo, né, de uma mão assim tão necessária, quase perdeu o braço. E aquela coisa toda, e foram ele em casa, o pessoal ia visitar e falava, e ele foi ficando com aquilo, realmente, nossa, eu uma pessoa que estou tão apegada à minha fé, às coisas de Deus, aos ensinamentos do Cristo, e acontece isso comigo, como pode acontecer isso? E nessa coisa toda ele foi ficando um pouco deprimido. E então, à noite, de trabalho na casa espírita, ele foi até lá, com o braço na tipóia e tudo mais. Aí chegou lá, e as pessoas falaram, muitas pessoas também falaram, justo com você, né? Tantos ladrões aí que podiam perder a mama, justo você. E ele ficou ali. E na hora do trabalho mediúnico, né, um dos médios deu passividade para o mentor da casa, que falou para ele o seguinte, olha, Saturnino, pare de se ficar se vitimando, pare de ficar chorando engano, você perdeu apenas um dedo. Quero que você saiba que antes dessa encarnação, numa encarnação anterior, o senhor era um senhor, dono de engenho, muito rude com os seus empregados, e certa vez, porque o empregado não fez aquilo que você queria que ele fizesse, você fez com que moessem o braço dele, um moedor de cana, até o toco. E por isso, quando você desencarnou, você sofreu e porque queria voltar, e voltou até rápido. E você pediu no seu planejamento que você queria, em determinado momento, perder também o seu braço. Mas você trabalhou tanto, você amou tantas pessoas, fez tantas coisas boas pela doutrina, pela religião, não importa a religião, fez tantas coisas boas, trabalhou tanto em nome do Cristo, que você foi merecedor de não perder o braço, mas apenas o seu dedo. Aí disse que naquele momento ele já secou as lágrimas, que estava ali chorando, e foi para casa, dormiu, um sono maravilhoso, acordou no dia e foi trabalhar. Me chegou lá para trabalhar, falei, não, você não pode trabalhar que você está dispensado pelo médico 30 dias. Eu falei, não, eu não estou doente, eu estou apenas acidentado, não estou doente. E entrou na firma e disse lá, graças a Deus. Muitas vezes é o que acontece conosco. Muitas vezes nós pedimos para passar por situações que, se nós ficarmos nos vitimando, perguntando por que comigo, nós acabamos entrando em depressão, e aí acaba sendo uma prova ineficaz. No caso dele, se não tem essa comunicação, talvez pudesse vir a ser. Mas ele foi alertado. Então vamos pensar assim, se eu faço coisas boas e acontecer alguma coisa comigo, imagine se eu não fizesse as coisas boas. Talvez fosse pior. Certo? Vamos lá, vamos em frente, senão não vai dar tempo, essa aula é muito comprida. Então nós já compreendemos que existem três propósitos principais pelos quais reencarnamos na Terra. Né? Passarmos por situações de prova, de expiação e também por missão. Né? Nós já sabemos o que é prova, o que é expiação e o que é missão. A missão refere-se à tarefa ou propósito específico de um espírito tem ao reencarnar, contribuindo para o seu próprio progresso e para a evolução da humanidade. E a missão, ela pode ser desenvolvida em diversos contextos e situações, né? Mas o objetivo é sempre auxiliar o próximo.
ela pode ser executada tanto aqui no plano físico, como também no plano espiritual. Existe lá, nós vamos ver depois lá na outra parte, que existe missão dos espíritos superiores para com os espíritos que estão num grau um pouquinho abaixo, né? E muitas vezes a gente fica se perguntando se nós estamos passando, os problemas estão passando, é uma expiação, se é uma prova, se é uma missão, o que que é? E aí, para que a gente consiga saber isso, eu sugiro assim, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ali vai falar da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, das causas anteriores das aflições. Então, por ali, se nós estudarmos ali e passarmos a nossa vida a limpo, nós vamos saber se o que nós estamos passando é uma expiação, se é uma prova, se é uma missão. Se é uma expiação, vamos expiar, vamos depois reparar. Se for uma prova, vamos passar por méritos. Não podemos recuar. Aí nós vamos falar agora de relações além-túmulo, que está lá da 274 vezes 90. Vocês verem aí essas pessoas se abraçando, parece que aqui no mundo físico. Não, não, é no mundo espiritual. Lá ao fundo, lá é o cemitério, né? Mas como é que é essa relação além-túmulo? Né? Como é que isso ocorre? Então, o Kardec começa fazendo a seguinte pergunta para os espíritos. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes e há entre eles subordinação e autoridade? Essa pergunta, quando a gente lê ela pela primeira vez, a gente acha meio estranho, né? Hierarquia e poder no mundo espiritual? Está mais parecendo, né? Subordinação, autoridade, está mais parecendo com quartel, militarismo. Mas será que é isso? Bem, vamos pensar assim. Na natureza, tudo tem hierarquia. Tudo tem hierarquia na natureza. Pense assim que fica mais fácil a gente entender. Mas vamos primeiro ali aquela palavra ordens, né? Diferentes ordens de espíritos. Alguns já estudaram a escala espírita, alguns ainda não. Mas na escala espírita, que está lá no livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 100 em diante, diz que Kardec classificou os espíritos em 3 grandes ordens. Né? Os espíritos de terceira, segunda e primeira ordem. E dentro dessas 3 ordens, 10 classes de espíritos, sendo 5 classes na terceira ordem, 4 classes na segunda ordem e uma classe única na primeira ordem. A classe única nós já sabemos, espíritos puros. Né? Só pode ter na primeira ordem espíritos puros. Na segunda ordem, que são aqueles bons espíritos, então nós temos os espíritos benévolos, os sábios, os prudentes, os superiores. Nós estamos enquadrados em algum desses? Somos espíritos benévolos? Ou somos sábios, ou somos prudentes, superiores? Será que nós estamos aí? E se nós não estamos na segunda classe, nós estamos na terceira. Que está os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores e perturbadores. Ah, mas eu não me encaixo nenhum dessas. Se a gente parar para analisar, nós vamos ver que nós estamos aí, nessa transição entre a terceira e a segunda ordem. Já estamos nessa transição, porque o planeta também está passando por essa transição planetária. Aí eles responderam sim. Existe hierarquia e há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade relativa à sua superioridade e exerce por meio de uma ascendência moral irresistível. Então, sim, os espíritos superiores, os espíritos prudentes, os sábios, os benévolos, lógico que eles têm ascendência aos espíritos impuros, aos levianos, aos pseudo-sábios. Os espíritos puros, então, têm sobre todos os outros. Né? E como é que isso é aplicado? Né?
vamos pensar assim. Lá no nosso lar, ai, como era o nome daquela irmã? Puxa, eu não vou lembrar o nome dela aqui agora. Mas tinha lá uma trabalhadora que fazia 200 anos que ela não tirava férias. Será que ela não tinha ascendência sobre aquele que chegava, acabava de chegar? Aqueles que estavam ali aprendendo como André Luiz? Evidentemente que ela tinha. Evidentemente que ela tinha um, um respeito de todos que ali estavam. E era irresistível isso, moralmente falando. Né? E aí Kardec pergunta ainda para os espíritos se os inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores. Será que eles podem dar um jeitinho? Aqui nós sabemos que é possível, né? A gente muda de endereço, a gente se camufla, a gente se dá um jeitinho, se esconde. Será que isso é possível no mundo espiritual? Aí eles falam, eu disse, irresistível. Então, é irresistível. Basta a gente lembrar aquelas viagens, né, que André Luiz fez com outros espíritos em planos inferiores, que eles tiveram que deixar a sua luz, aquela luz que ele resplandia, mais fraca, para não ofuscar aqueles onde eles estavam indo, para poderem serem percebidos como espíritos que estavam ali para ajudar e não como espíritos de luzes apenas. Vocês lembram disso? Leiam os livros de André Luiz, que vai trazer bastante coisa sobre isso. E aí, só que essa hierarquia, essa subordinação, essa autoridade moral que o espírito tem lá de lá, ele não, na maioria das vezes ele não leva daqui. Porque imagina assim, como Kardec perguntou, se um homem é que goza na Terra o consideração e poder, se ele tem alguma supremacia no mundo dos espíritos. E eles responderam não. E ainda trouxeram aqui, né? Os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os salmos, né? Quando eles colocam, lê os salmos. Mas muitas vezes, o espírito está aqui, ele tem uma autoridade, ele pode ter uma autoridade, seja ela militar, o que é, e ser um espírito bom. Então ele vai levar não a autoridade em si, mas a moral, a autoridade moral para o mundo espiritual. E, evidentemente, se aquele se impunha pelo poder, quando ele chega do lado de lá, ele vai chegar lá, vai sofrer, vai ter problema com de aceitação, porque ele vai se sentir humilhado, né? Como que ele pode, uma pessoa que aqui todo mundo prestava reverência, ele chega lá e todo mundo é igual. Às vezes ele está numa condição pior que aquele que comandou, no caso do general e um soldado, digamos. Basta ele lembrar aquela rainha, né, desencarnada, que chegou no mundo espiritual querendo saber, não, como ela não era tratada como uma rainha? Por que ela não era tratada como uma rainha? Se ela tinha pago já, inclusive, tudo que ela precisava para estar no mundo espiritual. Nós procuramos no Evangelho segundo o Espiritismo, também tem lá a rainha desencarnada, ela faz uma carta dizendo como que é a chegada de uma rainha no mundo espiritual. Se ela não tiver a moral aqui bem quista, no lado de lá não terá nada. Então assim começam os nossos relacionamentos de além-túmulo. Né? Essas relações começam lá. E lá, os espíritos de diferentes ordens, de terceira, de segunda, de primeira, será que eles estão misturados? Aí eles dizem assim, sim e não. Eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. Então, no lado de lá acaba. Eu costumo dizer que é mais fácil você estar no mundo espiritual, porque vai acontecendo isso, né? Você vai se aproximando daqueles que são iguais a você. Tem afinidade. Então, formam-se grupos, famílias, de espírito pela simpatia, pelos propósitos. Os bons pelos desejos de fazer o bem, os maus, né, que estão lá também pelos desejos de fazer o mal.
e uns vão se distanciando. Quando nós estamos encarnados, muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. Nós estamos ali misturados, numa família só, nós podemos ter ali espíritos bons, podemos ter espíritos zombeteiros, e nós temos que aprender a conviver com isso. Aqui é o local onde nós aprendemos a conviver para aprendermos a amar. Do lado de lá é mais fácil amar. Aqui é mais difícil, porque tem essas divergências. Muitas vezes nós reencarnamos numa família difícil para aprender a amar. Aí eles perguntam assim: todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns aos outros? Será que eles podem ir onde eles quiserem? Aí diz o seguinte: os bons vão por toda parte, e é necessário que assim seja, para que possam exercer a influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a eles o distúrbio das más paixões. Voltamos ao nosso lar. Lembram lá no final aquela senhora que estava nos muros querendo entrar e toda aquela guarda que estava ali não deixava entrar, e André Luiz foi lá verificar o que acontecia. E ela estava lá como um espírito sofrido, uma pessoa sofrida, querendo ajuda. E aí o André Luiz perguntou para o guarda: mas por que ela não pode entrar? Ela é uma pessoa sofrida. Ele falou assim: André, temos que olhar além. E aí ele para, se concentra, e a visão dele se torna um pouquinho mais apurada, e ele consegue enxergar naquela senhora, se não me engano, 48 pontos negros no seu perispírito. Quem estava ali era uma pessoa que praticava aborto nas mulheres, né? Então ela tinha ali aquilo. Então, se ela entrasse, ela podia levar distúrbio das más paixões que estava ali ainda dentro dela. Então ela teria que primeiro depurar sobre tudo isso aí. Entendeu? E uma coisa que é muito interessante é como é que eles se comunicam, né, os espíritos. Eles conversam? Conversam, mas que mais? Como é que mais eles se falam, né? Porque a gente sempre ouve falar que eles se comunicam pela mente, né? Refletem a faculdade espiritual deles, né? Então, eles não conseguem esconder dos espíritos bons, vamos colocar assim, aquilo que eles estão pensando. Não tem como mudar. Você não consegue, como posso dizer assim, esconder as suas vontades, os seus desejos, aquilo que você realmente quer. Você não consegue dissimular. Você não consegue esconder um do outro. Aqui nós conseguimos fazer isso, mas lá a gente não consegue. Kardec até pergunta assim: os espíritos podem dissimular os seus pensamentos, podem esconder-se uns dos outros? Eles dizem assim: não. Para eles tudo permanece descoberto, principalmente quando são perfeitos. Pode distanciar-se um dos outros, mas sempre se veem. Esta não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros, se julgar útil fazê-lo. Isso falando dos espíritos puros, né? Eles podem se tornar invisíveis para não atrapalhar aquele espírito que está ali ainda num próximo, num trabalho de reconstrução, né, do seu ser espiritual. Então eles não atrapalham, eles estão ali, deixa eles galgarem, então ficam invisíveis para eles. E aí, Kardec pergunta assim: qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Qual a natureza disso? E aí nos fala aquela questão da missão, né? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Então, muitas vezes, para eles cumprirem essa missão, tentar ajudar esses espíritos que estão numa condição inferior a subirem, né, a combater as más tendências, eles têm que influenciar, e muitas vezes essa influência que eles exercem
não pode ser visível, então eles se tornam invisíveis e ficam só interagindo mentalmente, como muitas vezes acontece conosco, né? E nós, às vezes, deixamos passar as boas intenções. Aí nas questões 285 e 85A, Kardec quer saber se os espíritos se reconhecem no plano superior e como isso ocorre. E eles, assim, que eles se reconhecem de geração para geração. O espírito que foi filho aqui, ele vai reconhecer o pai dele lá, vai reconhecer o amigo, isso é natural. E como se eles se reconhecem, eles, eles veem a vida passada, né? É como se fosse um livro. Olha para o passado e vê os amigos, os inimigos. É muito fácil para eles, ou para nós quando estamos lá. Os espíritos que se conheciam na Terra ainda se reconhecem após a morte. Isso acontece porque eles podem lembrar de suas vidas passadas e entender como suas histórias se conectam. Porque, assim, mesmo que quando a gente deixa o corpo físico, os laços entre amigos e inimigos continuam no mundo espiritual. Isso não muda, não. Pode mudar se essas relações, elas no mundo espiritual, elas são importantes e são duradouras, atravessam fases da existência do espírito, né? Mas nós temos que pensar, não podemos ter inimigos, porque inimigo é difícil no mundo espiritual. Gente. Nas questões 286, 287, 288, Kardec quer saber se a alma vê imediatamente seus parentes e amigos ao desencarnar, e como ela é recebida. E eles falam que nem sempre, né? Nem sempre os espíritos têm condições de ver e reconhecer os que lhes são caros, pois na maioria dos casos existe um período de perturbação após o encarne. São recebidos com amor, né? Os espíritos bons são recebidos com amor, né? Ou com desapego, mas os maus ficam infelizes ao ver, ficam felizes ao ver chegar um semelhante. Se nós somos as pessoas más, quando nós chegamos lá de lá, tem um monte de gente de espírito igual a nós, só esperando chegar. Temos que tomar cuidado com isso, na verdade. Vamos em frente. Os nossos parentes, os nossos amigos, vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Olha, às vezes eles vêm, né? Eles vêm ao encontro da alma que estima. Vamos lá nos felicitar pela nossa chegada. Né? Só que muitas vezes a gente nem percebe. Né? Sim, vêm ao encontro da alma que estima. Felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais. Eles ajudam. Né? Então, só que nem sempre nós estamos cientes disso, porque muitas vezes nós estamos na perturbação, mas quando passa a perturbação, geralmente nós vamos ver lá pessoas amigas que vão lá nos auxiliar nos primeiros momentos. E aí, os parentes e amigos reúnem-se sempre após a morte? Será que quando a família toda desencarnar, será que vai estar todo mundo lá junto no mundo espiritual? Aí a gente já pode até pensar assim, que nem sempre, né, porque muitas vezes aquele que nos desencarnou primeiro pode já estar se preparando para o regresso, na vida corporal, ou já pode ter regressado na vida corporal, porque a reencarnação vai de, como disse, de 9 meses a dezenas de milhares de anos. Né? Então, tudo é possível. Mas vamos ver o que os espíritos responderam, Kardec. Isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que outro, não poderão ficar juntos. Poderão até se ver, mas não estarão sempre reunidos. Basta lembrar lá da mãe de André Luiz. E lembra, ele disse que ele queria muito ver a mãe, e para que ele pudesse ver a mãe, o que teve que acontecer? Ele teve que dormir. E dormindo, aí em sonho, ele foi lá, né, visitar a mãe dele, num local onde ela teve que baixar
o padrão vibratório dela, e ele, como estava dormindo, elevou um pouquinho mais o dele, e eles puderam se encontrar naquele local lindo e maravilhoso que está lá no livro. Leiam o livro. E agora nós vamos passar para relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Esse tópico de relações simpáticas e antipáticas explora as conexões espirituais que, além da vida terrena, onde as afinidades e aversões são formadas por semelhanças morais. Essas relações não só afetam o mundo espiritual, mas moldam também a evolução individual e coletiva. Depende de onde nós vamos estar depois reencarnando, né? Como que é toda essa questão. Se a gente lembrar também de nosso lar, vamos falar bastante do nosso lar, né? Aquela família que recebeu aquela moça, que depois ela não queria ficar, não participava dos momentos de congregação da família ali, porque ela tinha acabado de chegar. Vocês lembram? Quem lê o livro vai lembrar disso. Quando nós entendemos essas complexas ligações entre os espíritos, nós iremos compreender que elas influenciam o crescimento espiritual, a autocorreção e a busca pela perfeição. Fazendo isso, nós vamos nos tornar espíritos melhores rapidinho. Kardec começa perguntando assim: além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Ou seja, por eu ser um espírito bom, ou por eu ser um espírito leviano, e eu estar ali no meio dos levianos, né, que já tem a simpatia geral, ainda há alguma afeição particular entre os espíritos? Ele diz o seguinte: sim, como entre os homens, mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Aqui muitas vezes a gente tem nossa simpatia começa pelo que nós achamos belo, né, pela beleza. E quando isso deixa de existir, muitas vezes acaba também, porque era só paixão. Há aversões entre os espíritos? Se tem simpatia, será que existe aversão? Se vocês coloquem aí no chat, vocês acham que existe aversão, sim ou não? Vou dar um tempinho para vocês. Porque, olha só, né? As relações simpáticas entre os espíritos baseiam-se em semelhanças morais e evolutivas. Eles compartilham valores, níveis de desenvolvimento e se atraem, né, e se unem espiritualmente. A afinidade é uma manifestação natural da lei de atração, onde espíritos de vibrações semelhantes se conectam. Mas e a aversão? Será que existe? Olha o que eles respondem. Não há aversão, senão entre os espíritos impuros. E são esses que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Ou seja, toda aquela coisa de ruim que tem nessas, né, como posso dizer assim, nos relacionamentos difíceis, muitas vezes são esses espíritos impuros que incitam nas nossas dificuldades, nas inimizades, né, nessas discussões que nós temos. Então, eles dizem que não há aversões senão para esses, para os impuros, ou seja, aqueles da terceira ordem. Lembra? Mas vamos lá. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Fomos inimigos? Será que nós vamos continuar inimigos no mundo espiritual? Querem escrever aí também? Mas vamos lá, vamos ver o que eles responderam para Kardec. Não. Como não? Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade
até que se purifiquem. Se eles disseram que não existia a resposta anterior, era não, aqui também não. Mas os imperfeitos ainda têm animosidade. Quando não é o espírito perfeito, se não foi senão um interesse material que o separou, não pensaram mais nele. Se foi só, né, já está desmaterializado. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existirá. Eles podem se verem com prazer. Isso, os espíritos bons, os imperfeitos, não acontece isso. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? E a resposta, sim. Ela os leva a se distanciarem. Gente. Não é brinquedo, não. Que sentimento experimentam após a morte aqueles que fizeram mal neste mundo? A quem fizemos mal nesse mundo? Nós fizemos mal, eles desencarnam. Como é que eles... Que sentimento eles experimentam do lado de lá? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, pode conservar o ressentimento, por vezes vos perseguir até uma outra existência. Por isso que Jesus falou, reconcilia com o vosso inimigo, com o vosso adversário. Está lá na parte C. Percebam que não tem como a gente passa por lá. Se nós fizemos mal para alguém aqui, ele desencarnou, vai chegar lá, ele vai chegar com irado com a gente. Vai chegar lá querendo ser nosso inimigo. E poderemos ser obsediados por um espírito desse. Né? E aí vem aquela questão das teoria das metades eternas, né? Que encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Por quê? Porque existe aquela coisa de existe alma gêmea. Kardec perguntou se almas que devem se unir estão predestinadas desde da sua origem, e cada um de nós tem alguma parte no universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Será que existe isso? Não existe. Nós já sabemos que não existe metades. Kardec ainda vai mais à frente. Em que sentidos deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Você é minha cara metade, você é minha cara metade. Não. Eles dizem o seguinte, que é uma expressão inexata. Porque se o espírito fosse a metade do outro, quando separado, eles estariam incompletos. Deus não criou o espírito incompleto. Deus nos criou completos. Né? Então não existe essa questão de cara metades. Ah, mas existe casamentos que foram programados no mundo espiritual? Sim. Isso existe. Dois espíritos lá vão reencarnar, então eles fazem um planejamento, seja para um ajudar o outro, seja para ajudar um terceiro, de se reencontrarem aqui no mundo físico, se conhecerem, casarem, construir família e tocarem o planejamento que eles fizeram. Muitas vezes dá certo, e às vezes não dá certo. Às vezes eles falham nesse propósito também. A resposta de quando Kardec pergunta assim, não existe união particular e fatal entre duas almas. Então, não existe. Tá? Nunca pense nisso. Não vai, porque senão seria um para um. Não teria lógica Deus criar, ou como eles colocam aqui, meio para meio. Né? Se é metade, é meio para meio. Então, não existe, tá, gente? Vamos lá. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança de pensamentos e sentimentos, ou
também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Será que para eu ter afinidade eu preciso apenas a semelhança de pensamentos ou também preciso da uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Aí ele diz o seguinte: na igualdade dos graus de elevação. Porque eu posso ter conhecimento e não ter elevação nenhuma, né? E aí o Kardec fez uma pergunta assim, que se aqueles espíritos simpáticos, né, que são simpáticos um com o outro, eles podem deixar de ser mais tarde? Sim, eles podem deixar de ser, se um deles for preguiçoso. Mas e ao contrário, aqueles que não são simpáticos podem ser mais tarde? Sim, todos o serão. Porque nós caminhamos para a unidade. Quando nós nos tornarmos espíritos superiores, espíritos bons, nós seremos simpáticos a todos. Teremos a simpatia de todos. Existirá esse outro tipo de relação, de antipatia. Né? Mas até lá, nós temos que nos desvencilhar para que a gente não tenha que ter um inimigo no mundo espiritual e a gente aqui encarnado, ou a gente chegando lá no mundo dos desencarnados e tendo lá os nossos inimigos. Por isso nós temos que nos reconciliar com os nossos adversários. Justamente agora que entramos aqui na nossa parte B. E desculpa por a aula ter ficado um pouco longa, mas nós ainda reduzimos bastante, porque é uma aula para 2, 3 horas de discussões, e ainda ia ser pouco. Mas vamos lá. Reconciliar-se com os seus adversários. Tem uma frase do Chico, né, muito interessante. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Viu como é importante a gente praticar o perdão? É algo que a gente tem que praticar. Não é algo que a gente recebe de graça, é prática. Mas vamos ver essa parte B, o que ele nos traz. O texto que nos traz está lá em Mateus, capítulo 18, item 15, 21 e 22. E diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganho terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Jesus então lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, quando Jesus coloca essa questão dos 70 vezes 7, não é apenas as 490 vezes, né, se a gente fazer essa multiplicação simples, mas é 70 vezes 7 vezes a mesma falta que o irmão cometer contra nós, né? Aquilo que ele fizer contra nós, 70 vezes 7 vezes a mesma coisa. E aí já não vai ser mais nenhuma novidade para nós, então não teremos o que perdoar. Porque a misericórdia envolve que a gente tem que esquecer, perdoar e perdoar as nossas ofensas. Né? Os sentimentos como ódio, rancor, indicam ainda a falta de elevação espiritual. E se nós ainda estamos nessa condição, é porque nós ainda precisamos nos melhorar. O fato é que, sim, que todos nós estamos numa condição de espíritos imperfeitos e vamos caminhar para nos melhorarmos. E a gente tem que começar, então, buscando o perdão. Porque se nós não perdoarmos, como nós queremos ser perdoados? Nós falamos todos os dias, praticamente, pedimos perdão ao Pai. Só que nós colocamos uma condição a isso. Nós dizemos na nossa oração ao Pai Nosso que Ele nos perdoe como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, se eu não perdoo, também não estou querendo ser perdoado. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Bom, então nós temos que fazer igual Gandhi,
né, que ele simplesmente disse que nunca precisou perdoar, porque ele nunca se sentiu ofendido. Quando nós chegarmos a essa condição de não nos sentirmos ofendidos, nós não precisaremos mais perdoar. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos ficar com as inimizades. E a morte não vai acabar com elas, né? O que pode acontecer é gerar uma obsessão por conta dos ressentimentos. Por isso que Jesus aconselhou que a gente precisava evitar que ficasse essas rusgas, né, com esses nossos adversários. O perdão, ele é libertador, além de acabar com aquela questão das vinganças, né? Não pode ser condicional. Ele tem que ser incondicional. É assim que nós temos que fazer, nos libertarmos. Mas será que nós temos algum irmão? Será que nós temos alguém em quem a gente precise trabalhar essa reconciliação? Será que nós temos algum adversário? É bem capaz que nós tenhamos, né? Eles ainda nos dizem o seguinte: se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás a fazer a tua oferta. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não sucinta que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e seja mandado para a cadeia. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Então, meus irmãos, vamos aproveitar enquanto estamos aqui, encarnados, e com esses nossos adversários. Vamos tentar nos reconciliar com ele. Vamos fazer um pequeno exercício agora. Vou pedir a todos assim que respire fundo. Vamos pensar naquela pessoa a quem nós rotulamos como nosso adversário nesse momento. Pense no seu adversário. Naquele que você tem como adversário. Isso. Agora, essa pessoa que você colocou como seu adversário, traga ele do seu lado. Isso, assim, ao seu lado. Respire mais uma vez fundo. Isso. Capte as boas energias. Agora olhe para essa pessoa do seu lado que você acabou de trazer e não direcione a ele o título de adversário, mas olhe para ele como um mestre. Sim, um mestre. Um mestre que é isso que ele é para nós. Essas pessoas que nós colocamos como os nossos adversários são nossos verdadeiros mestres. Porque eles nos mostram aquilo que nós, muitas vezes, não estamos querendo encontrar, que está dentro de nós mesmos. Aquilo que nós achamos de errado no nosso adversário, na maioria das vezes, é algo que eu ainda não suporto nele, porque ainda está arraigado dentro de mim. Então, vamos olhar para esses nossos irmãos como aqueles que são capazes de nos colocar à prova. Vamos fazer uma introspecção com aquilo que nós não gostamos nesse nosso adversário. Nós vamos ver que nós ainda temos muito disso dentro de nós. E a forma de nós nos reconciliar com ele é justamente trabalhando esse sentimento em nós. Porque aí fica muito mais fácil de chegarmos a ele, de oferecermos o perdão e de sermos também perdoados. Meus irmãos, eu peço mais uma vez desculpa pelo adiantado dessa aula, né? Acabou ficando um pouco longa, mas agradeço do fundo do coração a todos vocês que ficaram até o final, a todos aqueles que vão assistir na posterior. Eu deixo aqui agora a nossa biografia, dos livros que foram utilizados, e deixo aqui as duas questões para que os senhores respondam assim que possível no Google Sala de Aula. Espero que todos tenham uma ótima semana e com certeza terça-feira estaremos
juntos novamente, eu assistindo a aula junto com vocês. Fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.